Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Olá, bem-vindos. O meu nome é César Santos, sou arqueólogo da Câmara Municipal do Seixal e hoje a nossa conversa será à roda da olaria. Tenho comigo aqui Paulo Franco, da Casa do Oleiro, de Mafra. É um oleiro muito experimentado na olaria tradicional e, para além desta valência, também já teve a oportunidade em colaborar em alguns projetos de arqueologia experimental, em que lhe foi proposto reproduzir peças do repertório da época romana, desde a louça doméstica, ânforas e, nomeadamente, relativamente às ânforas, tentou resolver uma questão que intrigava um bocado os arqueólogos, que era como é que os romanos faziam as ânforas, se eram feitas numa peça, em duas peças, de uma só vez, às metades. E penso que a experiência do Paulo nessa altura mostrou mais ou menos como é que poderiam ter sido feitas as peças em época romana. Portanto, Paulo, se quiseres explicar um bocado como é que foi essa experiência, depois... Foi uma experiência super enriquecedora, para mim também foi uma aprendizagem, evidentemente. É claro que aquilo que eu tinha dito na altura e continuo a pensar é que a forma de trabalhar daquele tempo, estamos a falar de há 1700 anos atrás, ou coisa assim parecida, era muito idêntica a nível do manusear o barro e tudo mais. Penso que seria totalmente idêntica àquilo que é hoje. Até porque nós também temos de ter consciência que ainda hoje, apesar de nós já não temos muitos oleiros em Portugal, e os oleiros, apesar de trabalham todos mais ou menos da mesma maneira, mas cada um tem a sua forma própria de trabalhar. O maneirismo, não é? E há características pessoais sempre que nunca fugimos a isso. E naturalmente naquele tempo, apesar de eu achar que não havia muita diferença da forma de trabalhar o barro, naturalmente que as características pessoais do oleiro fazem sempre alguma diferença. Mas eu acho que essa parte do manusear o barro e do trabalhar o barro, fazer a força no barro para centrar o barro, abrir o barro e puxar o barro, penso que seria tudo muito igual àquilo que é hoje. As grandes diferenças, evidentemente, é a nível tecnológico, a nível a própria máquina onde nós trabalhamos, portanto a roda de oleiro, as máquinas que hoje temos para pisar o barro, em que o barro fica sem impurezas e fica ali mesmo muito bom, e naquele tempo provavelmente o barro era pisado a pés, era com as mãos que amassavam o barro, e portanto o barro certamente que ficaria muito mais difícil de trabalhar, ou seja, naquele tempo era mais difícil de trabalhar e fazer uma ânfora do que hoje, devido a essas condicionantes de técnicas que havia. O barro que utilizas atualmente é um barro já industrial, não é? Já feito de forma industrial. Sim, é um barro mais controlado. A matéria continua a ser a mesma. A forma de ser amassado é que é completamente diferente. Por exemplo, nós hoje temos formas de tirar todo o tipo de impurezas do barro, e certamente naquele tempo isso não acontecia. Mas isso também não impedia que a ânfora fosse feita à mesma, e portanto não era por aí que era uma dificuldade. Provavelmente o que seria mais difícil era a forma, o barro sendo mais difícil de trabalhar, poderia demorar mais tempo a fazer a ânfora, mas do ponto de vista técnico de mexer o barro, penso que seria muito, muito igual. Uma coisa que nós notamos, por exemplo, na olaria romana da Quinta do Rochinol, identificamos lá dois barreiros que têm características diferentes. Um tem umas argilas mais gordas, mais plásticas, e o outro tem umas argilas muito mais magras. E o que é que a gente verificou? Verificou que essas argilas foram usadas para fazer a louça doméstica e as ânforas,
e percebemos que houve mistura das tuas argilas, porque se cozeres uma peça só com uma argila dá uma coisa diferente, se cozeres uma peça com outra argila dá outra coisa totalmente diferente, e se cozermos peças misturadas, peças com argila misturada, dá de facto a cerâmica arqueológica que temos. Isto atualmente faz-se? Sim, exatamente, fazemos exatamente isso. Há uma mistura normalmente é de 2 tipos de barro diferentes. Nós chamamos aquilo que é um barro mais gordo, com mais goma, e esse barro, se nós usarmos só esse barro, é um barro que dá problemas, porque no processo de secagem as probabilidades de haver rachas na peça são maiores. E, portanto, utilizamos um barro que é esse barro com mais goma, portanto, nós chamamos o barro mais gordo, digamos assim, e depois usamos um barro com mais areia. E então a mistura desses 2 barros faz um barro mais homogéneo, melhor para trabalhar e que dá menos problemas no processo de secagem. Olha, há aqui uma coisa que nos intriga enquanto arqueólogos, que nós olhamos para as peças, para as ânforas, para a louça doméstica e outra louça, e vemos que as peças têm sempre, ou quase sempre, as mesmas formas, as mesmas medidas, o mesmo padrão. Como é que tu fazes para criar, estou falando agora tu, não é? Como é que tu fazes para criar essa padronização das formas? Ou seja, há um método, certamente, não é? Não andas ali propriamente com um escantilhão a tirar, mas há uma coisa assim. Nós temos a roda de oleiro, em que tem o prato onde vamos trabalhar, onde vamos fazer a força no barro para fazer a peça, e temos, digamos que um pau, basicamente é mesmo isso, em que colocamos a indicação da altura e ao mesmo tempo fica em simultâneo a altura e a largura da boca, em que isso serve para que nós saibamos qual é a medida da peça. Evidentemente que eu tenho 53 anos, comecei aos 14 anos a trabalhar na olaria, portanto tenho muita experiência, evidentemente que isso ajuda muito a que depois as peças saiam mais ou menos todas iguais, mas é sempre mais ou menos, nunca não é milimétrico, não somos computadores a trabalhar, não é? Somos seres humanos, mas sim, mas é essa forma que nós temos de fazer as peças, portanto de criar ali uma forma de todas elas saírem como nós queremos, a nível de altura, de largura e tudo mais. Em relação àquela experiência que tiveste de arqueologia experimental connosco, foi-te pedido para analisar os desenhos arqueológicos das peças à escala 1 por 1, e também tiveste a oportunidade de analisar a cerâmica arqueológica, ver os tais maneirismos, as tais formas como os oleiros de há 1500 anos aplicavam as asas e faziam os pequenos pormenores. Sim. Que tipo de informação tu consegues obter observando um caco? Se foi muito difícil para ti, se não foi difícil para ti? Não, uma das coisas que eu achei interessante é que aquelas ânforas eram basicamente para encher sempre de alguma coisa, né? Portanto, muitas vezes eram de coisas relacionadas com líquidos, com peixe, ou com cereais, ou vinho, ou coisa assim do género. E portanto eram ânforas que depois de cheias certamente pesavam bastante. E então fui também eu que apliquei as asas, e de facto as asas, principalmente em cima, tinham sempre um reforço muito significativo, ou seja, por exemplo, nós hoje, portanto, as nossas peças também têm asas, mas por norma, até porque muitas vezes até são peças só decorativas. E não são para ser usadas as asas, não é? As peças muitas vezes são só transportadas com o seu próprio peso, não com um peso adicional de estarem cheias com qualquer coisa. Essas peças, portanto, tinham que ser, de facto, as asas tinham que ser reforçadas para que fossem bastante grossas para aguentarem depois de cheias de uma qualquer matéria-prima.
estarem em condições de não se partirem no transporte, evidentemente. Sim, isso nota-se perfeitamente nas asas das ânforas. Tens aquelas pastilhas colocadas por baixo e na pega junto à pança, assim, onde a asa pega na parte de baixo, não é? Sim, sim, sim. Nota-se perfeitamente essas pastilhas lá colocadas para dar um reforço, porque é a parte mais frágil de uma peça. Sim, a parte mais frágil da peça é sempre as asas. E até porque basicamente temos sempre que nos lembrar que é uma colagem que nós estamos a fazer a peça, ou seja, a peça é feita sem asa, e quando vamos colocar a asa, a peça já está um pouquinho mais rija, não é? E então a aplicação da asa tem que ser colocada de facto com muito cuidado para que a asa não venha a rachar, e bastante reforçada para de facto ter essa consistência e capacidade de aguentar com o peso da peça e com o material que lá está dentro, não é? Agora vamos fazer aqui um exercício de imaginação, para quem nos está a ouvir, tentar perceber qual é que é mais ou menos o percurso de um oleiro. Muito provavelmente, em época romana, não sabemos bem como é que era, mas não sabemos se os oleiros eram escravos, se não eram trabalhadores pagos ou não. Eu pelo menos não sei, mas com base na tua história de vida, de olaria, qual é que é um percurso de um oleiro? Qual é que foi o teu percurso enquanto oleiro? Gostava de saber. Comecei aos 14 anos, tinha um familiar um cunhado meu, não sei se posso dizer nomes, mas já agora digo porque acho que sim, deves dizer nomes, na minha opinião. Sinto uma enorme gratidão por essa pessoa, porque me ajudou a ser basicamente quem eu sou. Norberto Batalha ajudou-me, foi ele que me ensinou a trabalhar. Tive a sorte de ir para uma olaria, fui para lá aos 14 anos, portanto, tive a sorte de ir para uma olaria que naquela época, 1984, foi um bocadinho antes de Portugal ter entrado na Comunidade Europeia, e nessa altura houve uma grande explosão entre aspas, de procura de peças de barro, ou seja, foi um momento, do ponto de vista do negócio, digamos assim, um momento bastante bom. E então a olaria onde eu trabalhava fazia todo o tipo de peças, desde peças muito pequeninas até peças bastante grandes. E então, tendo em conta que eu estava num processo de formação, digamos assim, a melhor formação que nós podemos ter é de facto a imensidade de diversidade de coisas que tinha que fazer, portanto, e essa foi a melhor formação que eu podia ter, portanto, para eu me formar enquanto oleiro. Eu penso que, olhando àquilo que poderia ser a vida há 1700, 1800 anos atrás, e as dificuldades que um jovem poderia ter para aprender a trabalhar na roda, provavelmente aquilo passaria muito provavelmente de pais para filhos, e portanto as crianças nasciam no meio da olaria. Portanto, não foi o meu caso, por exemplo. Eu fui para a olaria aos 14 anos, mas possivelmente, acredito eu, que a maior parte dos oleiros naquele tempo eram formados, portanto, ou seja, eles nasciam e conviviam permanentemente com aquele mundo, e pouco a pouco iam sendo orientados para manusear o barro e aprender. Portanto, evidentemente estamos a especular, estamos aqui a tentar fazer um exercício de imaginação daquilo que seria. Na verdade, quer dizer, mas penso que seria isso. Há exemplos de tijolos romanos em que se vêem as pegadas de crianças, bebés e inclusivamente dos animais que habitavam ali, desde o cão, o gato, a cabra. Eu acredito muito que vivia tudo ali à volta da olaria. Se nós no nosso tempo, em pleno século XXI, temos problemas com o trabalho infantil, imagina há 1700 ou 1800 anos, quer dizer, certamente que as crianças eram, portanto, não havia esse tipo de preocupações, evidentemente, e portanto, com mais vontade ou menos vontade, eram inseridas naquele processo de trabalho, e portanto seria aí que iriam aprender. Portanto, quer dizer, não é muito fácil nós adivinharmos como é que era. Há também essa questão de se eram escravos ou não. Certamente que seria mais difícil se fossem escravos. Se fossem pessoas minimamente remuneradas,
talvez fosse mais fácil, mas pronto, não temos forma de saber. Sabemos, por exemplo, que como há muitos, por exemplo, cá em Portugal há vários pontos onde haviam olarias. Eu também não sei se havia muita escravatura naquele tempo cá em Portugal, se não, provavelmente sim, já havia. Sim, havia, quer dizer, a sociedade romana assentava-se na escravatura, Sim, não é? sim. Embora fosse uma escravatura um bocadinho diferente em alguns aspectos daquela que conhecemos do período quinhentista e daí para a frente, mas Pois. sim, era uma sociedade assente na escravatura. Sim. Agora tinha aqui outra questão que tem a ver com uma coisa que é um bocado misteriosa, tem a ver com a cozedura, o que é que acontece ao barro, as temperaturas, quanto tempo é que demora a cozer uma peça, essas coisas todas. Podes falar um pouco sobre isso? Pronto, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um forno elétrico, demora cerca de à volta de 7, 8 horas a cozer, coze até mais ou menos 965 graus, 970. Naquele tempo, eu por exemplo tive um tio que tinha um forno. Ele na juventude dele também teve olaria e tinha um forno, curiosamente, muito idêntico àquele forno que nós fizemos no Seixal, curiosamente, em que, portanto, é um forno que cozia a lenha, é um forno que tinha, portanto, digamos que uma espécie de cave por baixo, onde a lenha era inserida e era portanto, punha-se a lenha a arder, e o forno em cima tinha uma série de buracos que faziam a ligação à parte de baixo, de onde vinha o calor, e portanto ele enchia o forno daquela forma. Portanto, eu penso que era uma forma muito idêntica àquilo que se fazia no tempo dos romanos, pelo menos naquela simulação que nós fizemos lá no Seixal, era uma coisa muito idêntica. Eu ontem, por acaso, como disse há bocado, estive a ver que cá em Portugal, ali em Alcochete, em Benavente, eles tinham dois ou três fornos. Não sei se lá no Seixal tinham mais do que um forno. No Seixal, até agora, conhecemos 4 fornos. Pois, exatamente. Eu penso que eles tinham vários fornos, porque também os fornos demoravam bastante tempo a cozer. Provavelmente naquele tempo um forno a cozer deveria demorar para aí 2 dias a cozer, no mínimo. Portanto, era a lenha, era uma coisa muito mais lenta. Provavelmente não tinham, de certeza absoluta que não tinham forma de saber qual era a temperatura que o forno tinha, e portanto era mais ou menos, regulavam-se mais pela questão da quantidade de lenha que punham dentro do forno para arder, e a quantidade de horas. Portanto, penso que seria esse o cálculo, mais ou menos. E claro pela cor da incandescência. Sim, isso também. E também o facto de, é evidente que isto é também um processo de aprendizagem, ou seja, cozia uma vez, estamos 2 dias aqui a cozer. Quando vão a tirar a louça, veem como é que a louça está. Se está porreira, vamos continuar a fazer 2 dias. Se verificarem que não está tão boa, temos que cozer durante mais tempo. Portanto, penso que fosse esse processo de aprendizagem. Portanto, é evidente que eles também tiveram que ter o seu processo de aprendizagem, de perceber qual era a melhor forma. Ali da nossa experiência do Seixal, a cozedura teve que ser francamente muito lenta. Até aos 400 graus demorou cerca de 5 horas, 5 ou 6 horas, até chegar aos 400 graus para libertar a água das peças. Sim. E a partir daí a curva de aquecimento foi mais... Hoje em dia, curiosamente, mesmo com fornos muito mais modernos, o processo é exatamente o mesmo. Porquê? Porque o barro tem a sua forma de reagir ao calor, e até aos 300, 400 graus o processo tem que ser relativamente lento. A partir de determinada altura o calor pode ser muito mais rápido a entrar,
porque aquele momento em que as peças podem partir já passou, ou seja, ali já libertou entre os toda. 300 e os 500 graus é de facto o momento em que as peças correm maior risco de poderem rebentar ou coisa assim do género. Porquê? Porque é preciso não esquecer que as peças, quando são feitas, estão cheias de umidade. Exatamente. E depois têm que ter o seu processo de secagem. Só que às vezes no processo de secagem a gente pensa, olhamos para uma peça e parece que está seca e às vezes não está completamente seca, e portanto, se porventura temos o azar de pôr uma peça que ainda tenha alguma umidade dentro do forno, e se o processo de cozedura for muito rápido, a peça pode rebentar. Exatamente. E isso acontece mesmo hoje, e mesmo com toda a experiência que nós temos, às vezes acontece. Ali o aquecimento até cerca dos 900 graus demorou cerca de 12 horas. O arrefecimento é que foi muito mais longo, foram cerca de 24 horas para arrefecer. Pois, exato, tem que ser também um arrefecimento gradual, senão a oscilação térmica pode fazer fraturar as peças. Já agora uma à parte, eu por exemplo no meu forno, para retirar as peças de dentro do forno é sempre à volta dos 350 graus. Eu nunca posso abrir o forno antes dos 350 graus. E mesmo assim está uma temperatura brutal. Mas pronto, mas porque se eu abrir antes dos 350 graus, corro o risco das peças criarem fissuras, devido ao facto de ser um choque térmico muito grande entre o ar da rua, digamos assim, e a temperatura que as peças estão. Eu pensei que deixarias arrefecer até a temperatura ambiente ou próxima disso. Não, por uma questão muito simples, porque como eu faço uma cozedura a seguir à outra, que era aquilo que não se fazia, por exemplo, há 1700 anos, não é? Provavelmente temos que perceber as diferenças. Por exemplo, eu faço, por exemplo, tenho fases em que estou a cozer todos os dias, em que tiro a louça do forno e volto a pôr lá a louça e tento aproveitar ao máximo a temperatura que o forno tem para rentabilizar. Há 1000 e tal anos atrás era muito diferente. Porquê? Porque eles tinham que entrar pessoalmente dentro dos fornos, porque eram fornos maiores, e que tinham que entrar dentro dos fornos para arrumar as peças umas em cima das outras e tudo mais. Portanto, era um processo completamente diferente. Exato. Eu, por exemplo, tenho um forno pequeno. Quem tem fornos maiores, que são fornos mais ou menos dentro da mesma dimensão desses fornos antigos, tem outro processo, que nós chamamos aquilo de bagonas, que basicamente é uma espécie de carruagem em que só tem a base, digamos assim. Sim. Tem ali um carril em que nós pomos as peças e com essa bagona entra para dentro do forno. Portanto tem um carril, tal qual como um comboio, digamos assim, entra para dentro entra para dentro, ou retiramos através desse carril. Para quê? Para que, por exemplo, o forno está cozido, abrimos a porta, retiramos o forno para fora e voltamos a fechar a porta, para que a temperatura que está dentro do forno se mantenha. Portanto, o processo é esse. Ora, uma coisa que também é relativamente habitual em algumas olarias romanas, normalmente no Porto dos Cacos conhece algumas marcas de oleiro. Sabemos que os oleiros na altura tinham gosto nas suas peças e marcavam-nas. Ainda não sabemos se as marcas correspondiam ao nome da oficina, não é? Da olaria, ou se era uma marca por cada oleiro. Como é que achas que poderia ser? Há bocadinho estivemos a falar sobre a questão da escravatura, e eu penso que essa é uma das características que me leva a crer que as olarias poderiam não ser portanto, executadas por escravos, por uma questão muito simples. Imaginar que se aquilo se fossem escravos a trabalhar nas olarias, não seria muito razoável pensar que eles fossem dar o seu cunho pessoal. Portanto, aquilo é uma espécie de, entre aspas, carimbo, digamos assim, não é? Portanto, era a sua marca pessoal para dizer assim, fui eu que fiz esta peça, não é? Portanto, basicamente... Podia ser o cunho do dono da olaria. Pronto, exato. Exato. Agora, se numa olaria... O dono da olaria podia ter escravos, é verdade.
Mas pronto, mas de facto era isso, era para marcar que esta peça foi feita aqui nesta olaria. A publicidade é tudo, não é? É, exatamente. Eu lembro que há bocadinho não falamos, eu lembro-me de as ânforas que eu fiz, lembro-me da Almagro 50, isto para os ouvintes certamente não diz nada. A Almagro 50, a Almagro 51, a Dressel 14, eram os nomes que hoje em dia se dão essas ânforas. Exatamente. Que nós recuperamos, digamos assim. Lembrei-me agora do episódio muito interessante que aconteceu lá na tua oficina, a propósito daquilo que tivemos a falar há pouco, dos suportes das ânforas. Só para quem nos está a ouvir, para perceber, um dia dirigi-me à olaria onde estava o Paulo, e ele tinha as peças colocadas sobre uns suportes cilíndricos, e eu pensei que aquilo também teria sido uma encomenda, não é? Fazia parte do trabalho, aqueles suportes. Quando coloquei a questão ao Paulo, assim, mas então pediram-te para fazer uns suportes de ânfora, e o Paulo responde-me: o quê? Suportes de quê? Não sei o que é isso. Estas coisas aqui. Não, isso aqui é que eu estava aqui a ver aflito, como é que me punha a ânfora em pé, então cheguei a esta ideia que seria a melhor lógica, a melhor forma de suportar uma ânfora. E a verdade é que o Paulo resolveu um problema, não é? Que os romanos também teriam, como equilibrar uma ânfora, e chegou à mesma solução, com um objeto com a forma idêntica, não é? Sim. Como é que disseste que aquilo se chama? Alpiota. Portanto, eu para acabar a ânfora tenho que ter uma alpiota em cima da roda para colocar a peça, porque como falámos há bocado, eu faço inicialmente portanto, as ânforas são feitas em 2 vezes. Faço inicialmente a parte do bico da ânfora inicialmente para cima e só metade, não é? Em que depois quando essa parte, ela tem que secar um bocado, que é para depois eu poder manuseá-la e pegar nela, pego nela, ponho em cima da alpiota, em cima da roda, e tenho já aquilo que nós chamamos um enxante para pôr em cima, para então depois completar a segunda parte da ânfora, que é onde vou fazer o resto do corpo da ânfora e a boca da ânfora. No caso, por exemplo, quando nós fizemos as peças quando eu fiz as peças para o Seixal, foram à volta de 40 peças, e evidentemente que eu tinha que ter muitas alpiotas para depois de tirar a peça da roda, colocá-la em algum sítio. Portanto, e estamos a falar de uma peça que acaba em bico, portanto tem que ficar apoiada em algum lado. Portanto, essas peças eram para apoiar as ânforas, para ficarem ali à espera de poder ser colocada a asa, porque a asa não é colocada imediatamente, porque depois há um processo de secagem que se tem que esperar para depois a peça para estar em condições de colocar a asa devidamente. Realmente, aquilo que disseste, que a ânfora é feita em 2 vezes, confirma-se. Recentemente no Seixal foi encontrado um fragmento de ânfora enorme. Sei lá, diria que mais de metade da ânfora está lá, desde a boca até mais metade da pança, e consegue-se ver por dentro a costura da montagem das 2 partes da ânfora. Isso é muito interessante. A costura não ficou bem disfarçada, não é? Normalmente se calhar podiam ter mais o cuidado de disfarçar ou não, nem todas se vê, mas aquela vê-se perfeitamente a costura que foi feita para juntar as 2 partes. Normalmente, por exemplo, nas peças que eu faço, essa costura por fora não se nota quase nada. É por dentro. Mas por dentro nota-se perfeitamente. Portanto, porquê? Porque nós temos sempre a preocupação do ponto de vista estético da peça ficar o mais lisinha e o mais bonita possível. Portanto, ou seja, para mim é importante sempre a questão estética da peça, é sempre importante. E naquele tempo também penso que seria, certamente, porque eles tinham formas próprias das peças, portanto não estavam ali a fugir ao modelo das peças. Mas pronto, portanto é isso. Da parte de fora não se nota muito essa costura, mas da parte de dentro, e por cima, quando uma peça é partida, mais facilmente é notado essa imperfeição, pode-se chamar imperfeição. Não é uma imperfeição,
é inerente à peça, portanto é uma costura que se tem que fazer ali, é um reforço para que a peça aguente. Paulo, não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer. Um bocadinho, como isto tem a intenção de fazer compreender uma coisa que eu acho que é interessante perceber, e eu tive essa experiência, especialmente no início da minha passagem pela olaria, a forma como era extraído o barro da natureza. Acho que isto é interessante, que é as olarias por norma eram feitas ou junto ao mar ou junto a rios, para facilitar depois o seu transporte. Naquele tempo os rios e o mar eram as estradas daquele tempo, e o barro era muitas vezes extraído do leito dos rios, zonas em que se cavam e tudo mais. E eu na minha juventude, no primeiro ou segundo ano, não sei se foi no primeiro, se foi no segundo ano, fomos a uma zona chamada Outeiro da Cabeça, perto de Torres Vedras. Há um rio na altura do verão, e fomos lá, o rio estava completamente seco, e então aproveitamos o barro, portanto aquilo estava completamente seco, e aproveitamos o barro dessa forma. Eu estou convencido que naquele tempo, como também de facto eles trabalhavam muitas vezes junto a rios, a extração do barro era também feita dessa forma. Claro, pode ser diretamente fazer um buraco no chão e retirar a argila, mas provavelmente também seria feita dessa forma, ou seja, as olarias, os núcleos de olarias eram feitos sempre em sítios onde fosse fácil aceder à matéria-prima. Exatamente, é o que faz sentido, ou seja, ter tanto o combustível, a matéria-prima, o transporte, tem que estar... Naquela altura era mais difícil de transportar as coisas, portanto era natural que eles tivessem a matéria-prima próximo do seu local de trabalho. Exato. Paulo, muito obrigado por teres vindo falar um pouco sobre a olaria, não é? E neste caso transpor o que era a olaria antiga para o que é agora, e quer dizer, como conclusão vemos que basicamente mantém-se mais ou menos a mesma coisa, não é? Em alguns aspectos, sim. É? Sim. Agradeço a quem nos acompanhou, a quem nos ouviu. Obrigado. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.